colocar de pé, vamos ler esse texto. A partir do versículo 10. Deuteronômio, capítulo 12, a partir do verso 10. Mas passareis o Jordão, e habitareis na terra que vos fará dar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali estareis o que vos ordeno. Repita comigo. Os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos. Pedes ao Senhor. Aleluia. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, e vossos filhos e vossas filhas, e os vossos servos, e as vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos essa palavra diante de Ti, pedimos que o Senhor possa trazer revelação, Senhor, nessa noite, e entendimento, para que nós possamos sair daqui saciados pela presença do Seu Espírito Santo. Amém. Podemos sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez no culto hoje? Olha, mas seu nome, querida? Cristina, eu? Fabiano? Mas não vou saber a Cristina e o Fabiano. Sinta-se em paz, você está em casa. Amém? Olha, o João. Nesse salão aqui, André, a primeira vez, não? Não, né? Olha o João aí, gente. O João Marcelo. Nós já temos o Pedro, agora o João, só falta o Thiago, né? Os 12 apóstolos já tem aí, né? Amém? Então, vocês estão casados, por favor, vamos trabalhar. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aqui é o Thiago, o Bartolomeu. Os que vai nascendo, vai escolhendo melhor então. Porque ficar por último, tem que colocar Bartolomeu, hein? Glória a Deus. Quando a gente... Irmão, nós vivemos numa sociedade que as pessoas... Você sabe que um dos sintomas na vida de um crente, um sintoma assim, de rebeldia, um sintoma de que alguma coisa não está bem com ele, espiritualmente, é quando a vida financeira começa a se tornar um peso para ele, no que diz respeito à igreja. Porque nós sabemos que nós vivemos numa sociedade, essa sociedade, segundo que a Bíblia diz, que o dinheiro responde por algumas coisas, o dinheiro responde por determinadas coisas, o dinheiro responde pelo quê? Por todas as coisas, por tudo. O que a Bíblia diz, é assim? O dinheiro responde? Oi? A Bíblia, na verdade, diz assim: o vinho alegra a festa e o dinheiro responde por todas as coisas. Ou seja, pelo vinho, pela festa e pela alegria. Quem entendeu? Repita o versículo para você declarar. Diga assim: o vinho alegra a festa e o dinheiro responde por tudo. Então, o que a Bíblia está dizendo aí em Eclesiastes? Está dizendo o seguinte: que tanto o vinho, ou a alegria, ou a festa, seja lá o que for, está tudo ligado ao fator dinheiro. O dinheiro, irmãos, ele é importante. Ele é importante, ele dirige as coisas, é verdade. Uma nação, você pode ver que quando tem uma eleição para presidente, por exemplo, as pessoas falam como é que vai ser a economia, como é que vai se administrar, como é que vai investir.
Porque há uma preocupação muito séria nesse sentido. E na sua casa também não dá para fazer isso, mas você pode dizer assim, ó, a partir de hoje eu não gasto mais nem R$1 por conta de luz, nem conta de água. Você pode fazer isso? Foi? Você pode não pagar mais a conta de luz, a conta de água? Né? Está passando uma propaganda na televisão interessante, mencionar as novas notas de 50 e de 100. Aí o camarada resolveu não pagar para captar a nota nova e comprou com a vida paga. Já viu o comercial? Né? Porque ninguém pode decidir essas coisas, irmão. Está ligado? Dinheiro ele pode pôr tudo mesmo. Não é diferente na obra de Deus. Quem está me entendendo? Porque a obra de Deus ela é espiritual, sim ou não? Sim. Mas ela também é física. Perdão de pecados é espiritual ou é físico? Espiritual. E quando é que o perdão de pecados se torna físico? Quando a gente, além de ser perdoado, escolhe viver em santidade. Amém ou não? Eu não posso estar por ali, tomando uma cachaça, fumando, me prostituindo e dizendo que estou em santidade. Porque fisicamente eu estou vendo que isso não é verdade. Ou não é assim? A vida financeira, irmãos, ela é importante demais na vida de um cristão, na vida da sua igreja, na sua família. Não é? A mulher, por mais amorosa que ela seja, por mais carinhosa, por mais dedicada, por mais resignada, por mais obediente, por mais submissa que ela seja, irmão, chega um tempo que ela não suporta mais não ver as coisas dentro de casa. Eu estou mentindo, mulher. Ela quer abrir o armário e encontrar as coisas lá dentro. Sim ou não? Porque chega a época de um casamento, de uma prima que ela não vê há 50 anos, mas ela quer comprar um vestido. Ou não é verdade? Não importa se a prima mais chegada vai afastada. Não é assim? Né? Então, as coisas são assim, o homem também do seu lado é a mesma maneira, irmão. Então, realmente, a Bíblia tem razão quando diz que o dinheiro responde por todas as coisas. E quando o Senhor estabeleceu fazer a obra dele, ele estabeleceu uma maneira de suprir a casa do Senhor. Desde lá de Adão, desde lá de Abel, de Caim, de outros, né? De Noé, que o princípio da oferta, ela vem acompanhando a história da igreja, a história do reino de Deus. Então, agora nós encontramos o Senhor falando, como Israel tinha ficado escravo do Egito, escravo, durante 440 anos, e ficando na escrava, agora eles tiveram liberdade, puderam sair. E Deus falou assim para eles, olha, vocês não vão apenas sair do Egito para poder escapar da escravidão física. Vocês também vão escapar da escravidão espiritual. Sabe, irmãos, o povo, depois de ficar 400 anos de escravo, ele tinha uma mente de escravo. E é fácil você identificar o que tem uma mente escravizada. Por quê? Porque o escravo não tem direito a salário. O escravo tem de ração. Ou não? Me ajuda aí. Escravo tem de quê? É verdade. Quem é que determina o que ele vai comer? Oi? O dono. O dono que determina quanto, qual e quanto. Sim ou não? É o dono que determina que hora vai comer, quando vai trabalhar, que hora vai parar, onde vai dormir. Nós temos aqui no Brasil uma história muito triste, que é a história da escravidão no Brasil. Você sabe como é que chamava a casa dos escravos moravam? Era casa grande? Era casa da fazenda? Onde é que eles moravam? E quando a pessoa não pensava, o que é que você lembra? Uma mansão com um quarto, um suíte, né? Assim? É isso, não? Mas pensava o que, na verdade? Um galpão legal, não era assim? Ficava todo mundo lá, o que tinha na porta? Uma placa, seja bem-vindo. Ok? Som. Agora só posso comentar, se eu posso. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Engraçado. Meu irmão, por que você não fala que seja bem-vindo ou tinha um cadeado lá?
Porque quem dependava até a hora que já sair dali era o dono. Um escravo, irmão, não sabe o valor do dinheiro. O escravo não sabe o valor da conquista, o escravo não se alegra quando alguém conquista. Que alegria ter um escravo na colheita. Que alegria ter um escravo no rumo do tração. Você hoje não é escravo, graças a Deus. Mas você trabalha numa firma, você passou por um carro. Você não recebe sua alegria. Você tem salário, você tem registrado registrado no jogo, para você ter salário. Não é escravo, não é obrigado a ir, vai para o casal do ventre. Não é isso? Mas se você ganha 780 reais, você fica dando seu patrão com a grana, comprou um carro zero, carro comprando a ele, carro sem biqueté na minha casa. Mas eu nunca falei isso. Pois é, eu já ouvi e concordou com alguém falando. Ou não é assim? Imagina se você não receber salário. Só vocês aqui, dá uma regulada aí no grave. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Enquanto não vê bom, não existe. Entendeu? Vai tentando até ficar bom. Você não é escravo, não. Você é livre. Isso aqui é verdade para regular. Glória a Deus. Sabe, irmão, a pessoa nem é patrão de sócio, é apenas um conhecido. Tem gente que não consegue ver a conquista do outro, que não tem nada a ver com você. É verdade. E se conquista. Eu já vi pessoas que quando ela conquista, ela não se alegra pela própria conquista. Agora fulano vai ver. Ela fica preocupada que o outro vai ver a conquista dela. É verdade. Quantas vezes uma vez, mostra meu vejo essa tipo de coisa. Fiz um casamento muito lindo, apesar dos ministros. A irmã vai casar, você já fez. Amém, irmão? Amém? Amém? Amém. Tem gente que quando se fala na faculdade, eu chegar pegando meu nome, glória a Deus, eu me medicino, eu me formei, eu estudei, eu consegui um emprego, essa coisa eu sei, o diabo, o diabo não venceu a glória a Deus. O que está entendendo aí? Ele apesar das lutas, apesar das palavras contrárias. Se você conquistou, glorifica ao Senhor. Ai, pastor, mas tem gente que não se alegra com a minha vitória. Você está ligando para quem não se alegra. Se a Bíblia não diz para se preocupar com quem não se alegra. A Bíblia fala para você se alegrar com quem se alegra. Tem gente que se alegra. Só eu que não tenho que crer. Vem cá, dá um abraço. Vem cá, vai. Você merece, porque não é possível. Olha aí você, né? Mas agora eu vou dar um chance para ele. Aumentou minha dúvida. Você está ligado na palavra, na hora? Vai tudo, né? Amém, irmão? Às meia dúzia. Tem que estar sempre preocupado com o que ele sabe, né? Uma vez, tinha um moço que namorou com um rapaz, e aí não deu certo. Aí ela fica triste, mas irmão, será que não deu certo? Deus te livrou. Deus te livrou, filha. Porque eu vejo tanta gente aí vivendo uma vida com uma mala desse tamanho do lado. E todo um dia olha e fala assim, será que foi Deus que me uniu? Aí ele cansa quando manda. Aí tem uma mulher na casa, ela vive isso, você está casada e fica mandando birra para outra, que foi a ele do rapaz. Eu não consegui, eu consegui.
Sua preocupação não deve ser com quem não foi seguido, sua preocupação não deve ser com quem não veio, sua preocupação não deve ser com quem lutou contra você. Nada disso. Você tem que se preocupar primeiro com o teu Deus que tem te dado a conquista. Agradecer, amém ou não? Porque somos muito rápidos para pedir e muito devagar para agradecer. Quando eu tenho meu coração, aqui na igreja, para quem tem um pedido de oração, tem 20 pessoas, 25 pés de oração. Pastor tinha 20, mas 25 pediram oração, porque lembrou até dos parentes que precisam orar. Mas quando ele fala, por que nem te dá um testemunho para essa conquista? Aí eu não vou. Não é assim? A gente fala assim, os líderes, fazendo um culto, aí os líderes vai dar um relatório, aí o líder já fala, eu vou lá, não falo mesmo. Gente, já sem vergonha. Mas, irmão, eu quero falar para você bem importante aqui. Você precisa saber que Deus tem te feito um conquistador. E o Senhor tem te feito uma pessoa de vitória. E dentro desse sistema, essa visão que o Senhor tem de vitória, inclui a sua vida financeira, meu irmão. Porque, uma vez eu estava passando uma prova tão grande, tão difícil na minha vida, e eu pensava em morrer, mas só que a minha saúde estava maravilhosa. Puxa vida, Deus podia pelo menos. É que não quero que tem gordo, eu fico doente, emagrece, o outro do amigo vai ficar doente, emagrece também. A gente não consegue carregar partido de bom também. Às vezes eu tenho visto aí, às vezes as pessoas procurando por um grande amor, mas não valorizam os amores que tem. É amado pelo pai, é amado pela mãe, é amado pelos irmãos, é amado pelos amigos, tem pessoas que te gostam, de graça até, mas ele não valoriza, procurando um grande amor. Ele não olha ao seu redor, existem conquistas na sua vida. Você é uma pessoa que prospera. E é fácil você identificar. Dê uma olhada em sua vida, por exemplo, há 5 anos atrás. E veja a sua vida hoje, e você vai ver que houve conquistas na sua vida. Mas você não teve a conquista que eu queria ter. Pois é, mas teve outra, que até você nem pediu. E Deus, por misericórdia de Deus, você melhorou como pessoa, você está uma pessoa realmente mais aberta, cheia de expectativa, não consegue ampliar seus dedos bons. Pensa que a sua vida está te lendo com um mundinho pequenininho. E aí vai, e não consegue fazer uma faculdade, não consegue fazer uma universidade, não consegue terminar os estudos, não consegue prosperar, não consegue resolver pequenos detalhes da vida. Mas acredite, Deus quer te levar cada vez mais além. Você deve se libertar da mente escrava, porque o povo de Israel assim. O povo de Israel é uma mente escrava, tanta coisa, que Deus foi lá e ordenou quantas pragas para tirar ele de lá. Fala para o seu irmão baixinho para ninguém ouvir, fala, é 10, tá? Vou dar uma pista, o número de dedos que você tem nas duas mãos. Quantas pragas foi? Eita, povo sabido, glória a Deus. Quantas pragas foi mesmo? Foi maravilhoso que Deus operou? Foi maravilhoso que Deus operou? Deus operou o Faraó. Ele mandou envergonhar o Faraó. Deus envergonhou os inimigos de Israel. Mas quando via qualquer dificuldade, porque não tinha essa comida, porque não tinha isso, porque não tinha aquilo, sabe o que ele pegava? Ele pegava a terra e escravidão. Ele dava uma terra bom, você não comia alho. Você tem que comer cebola. Meu irmão, Deus poderoso. Ninguém pode viver a vida comendo cebola, não, filho. Você poderia comer cebola de manhã, tarde de noite? Você que a pessoa que está casada ou está namorando, a pessoa diz, te amo, você está só de cebola, não tem você. Diário. Você ia olhar para a pessoa e falar, me ame menos. Não precisa dizer, eu já sei. Escreva. Mas um dia o povo foi trabalhar no exército, irmão. Deus tinha feito grandes coisas. Deus tinha feito as estradas, a flecha na vermelha, mandava o seu caminho, a água que saía da roda, tudo que
verdade. Aí o povo, quando o povo falou, o povo falou assim, ah, que saudade nós temos do cemitério no Egito. Mente escravizada. Fala comigo, a mente escravizada não valoriza as suas conquistas. Amém? A pessoa que tem a mente escravizada, ela compra um carro, ela não navega pelo carro, ela não chama nem de carro, ela fala, agora tem uma família. Um caminhonete. A pessoa que é mente escravizada não valoriza a casa que tem. Ela não diz que mora, ela diz que se esconde. Não diz que tem esposa, é enfrenta. Não diz que ter marido é um problema. A mente escravizada tem impede de ver, né? Não diz que tem rolo, parece um trapos. Um dia um casal veio falar comigo sobre o casamento, nós decidimos juntar os trapinhos. Falei, é mesmo? Por que vocês são casados? Não, nós vamos casar lá. Tá. Quando eu quero botar o saco. Irmão, depois eu só vou precisar em nome de Jesus. Eu quero ter uma mente sarada, uma mente curada, um falar curado e um falar sarado. Aleluia. Olha, a mente escravizada demora para se libertar de coisas que já eram para estar libertas faz tempo. A gente encontra pessoas 53 anos de evangelho, 53 anos de crente, 53 anos na igreja, e ainda clamam pela Ave Maria ainda. Qualquer coisa da Ave Maria. Nossa Senhora, crê em Deus Pai. Tem 50 anos de crente no linguajar e é um linguajar católico ainda. É um linguajar, sempre os católicos que falam católico para me ligar, nós vamos católicos para me ligar a Deus, tá vendo? Amém, meu pai? Mas ainda uma linguagem idólatra. Uma linguagem idólatra ainda. Às vezes mesmo na igreja, vamos para os dólares. A senhora, vamos para meu irmão, e isso quando foi meu linguajar religioso. E o linguajar profano, que aí também escravizado da rua. Né? Quando falar para você falar pela verdade? Né? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Né? Caraca, pô, sim ou não? Ou não é verdade? Oi? A pessoa falou Caracas, falei, Caracas é a capital da Venezuela, Caracas. Também é esse negócio que você vê no nariz. Isso também é o pior, eu sei que você pensou. Olha, irmão, quantas vezes nós falamos, no nosso linguajar profano, de misericórdia, misericórdia. Nós temos a mente tão escravizada que ele não fala nosso linguajar. Não temos o falar de Deus. Não é? Dizendo filha da mãe, né? O engano fala do mesmo jeito. Aí a gente colocou uma mãe ali pelo meio. Não é assim? Oi? Pastor, uma besteira da verdade, né? A mente é escravizada. Você vai olhar o orgulho de uma moça na igreja, você tem vergonha. Você fala, meu Deus, o que é isso aqui? A minha palavra não pessoa não faz. Outro dia eu olhei o orgulho de uma adolescente que peguei para falar, nas pistas para negócio. Meu irmão do céu, onde é que está o seu linguajar? Que tipo de se nós somos pessoas que não cismamos da escravidão, quem é livre da escravidão aí conhecida? Quem é livre da escravidão aí de ação de forma
é bonita. Não é bonita, não é de Deus, tem o Evangelho de Deus. Tem que ter o Evangelho de Deus. Todo igreja tem que ter o Evangelho de Deus. Meu irmão, você não é fazer no Egito. Não é fazer no Egito. Não é fazer no Egito. Eu não preciso saber do Egito. Eu não vou falar como o Egito fala. Eu não preciso como o Egito vive. E eu não preciso como o Egito sente. Você agora foi bacana. Você agora é de Deus. Olha a cabeça de como Deus sente. Falar como Deus fala. Pensar como Deus pensa. Porque é um pecado gravíssimo a profanação. O que é a profanação, irmãos? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando os romanos invadiram Jerusalém no ano 60, após a morte de Jesus, no dia que eles foram lá passar Jesus, Pilatos falou que esse homem não tem pecado. Então eles gritaram uma frase. Não sei se alguém que lembra. O que eles gritaram? Quem lembra? Ele falou, esse homem não tem pecado. Eu não vejo pecado nenhum nesse homem para mandar crucificar ele. E eles gritaram assim, crucifica, crucifica. O Pilatos continuou insistindo, mas ele não tem culpa. Quem lembra o que eles falaram? Que caia o sangue dele sobre a nossa cabeça, sobre a cabeça dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Eles condenaram a geração dele, a segunda geração e até a terceira geração. Então, a terceira geração, após a morte de Jesus, talvez você não saiba, esse cidadão que é homenageado ali naquela avenida do Itaí Paulista, o Marechal Tito, que era um marechal romano, ele invade Jerusalém com o exército em nome de Roma, e mata e destrói, ele destruiu tudo o templo, né? Jogou 13 metros de terra em cima. Hoje você vai em Jerusalém, o monumento é aqui, é subterrâneo. E ainda jogou sal, que era para não nascer nem de capim. E você sabe o que ele fazia para matar sacerdotes? Ele não dava uma espadada no sacerdote, ele não enforcava o sacerdote, ele não colocava o sacerdote na cruz. Ele fazia nada, para ele colocar o sacerdote, que é tudo homem sexagenário. Por que é sexagenário? Tem mais de 60 anos. Colocava o sacerdote tudo assim em pé no centro e mandava pegar um porco e matava o porco em cima do altar. O sacerdote sofreu um impacto, na hora morria. Passou por quê? Porque estava sendo profanado o santuário. Então a profanação gerou naqueles homens religiosos uma indignação a ponto de morrer. Meu irmão, você é de Deus. Você é de Deus. A sua casa é de Deus. Oi? A sua família é de Deus. Então, a sua casa, a sua família, quando profanada, você deveria indignar imediatamente. Sabe o que acontece? Tem crente que não se indigna. Ele resenha de para o sangue. Ele sabe que é um crente rebelde, fora do governo de Deus, mas ele recebe em casa, com licença, dá abraço. Faz essas coisas. Ele não se indigna. Ele fica na sua casa. Ele comprou o som. Glória de Deus. Você comprou o som para ouvir o quê? Oi? Muito evangélico, a sua nasceu em guardar, viu não? Aí chega um parente lá, com uma música mulher, o que tem? É que a sua casa está sendo profanada. E ela deveria ser um lugar de santidade. E porque não está sendo, você deveria se indignar. Há uns 7 anos atrás, uma moça morava, eu morava lá em Ferraz, eu converti em frente. Ela morava muito próximo. Eu cheguei na casa dela, na pastora Fé, toda vez que eu chegava para a mulher, ela endemoniava. Ficava endemoniada mesmo. E nós expulsávamos o demônio, e nós para casa, no outro dia ela chegava e endemoniava novamente. Só que ela era casada, vivia bem com o marido, era uma pessoa decente. E nós estamos conversando com aquela mulher. Sabe o que nós descobrimos, irmão? Que as amigas dela, que as duas amigas, que levavam uma vida pregressa por aí. Quando essas duas amigas se engravidavam e resolviam abortar a criança, vinha para a casa dela e ficavam escondidas aí. A família estava viajando, e ela acobertando, cuidando da mulher que abortou. Foi isso mesmo.
Aí nós chegamos para conversando com a minha filha, que é isso e tal. Aí ela manifestou de novo que o demônio não pessoa que manifestava não olhar para aquela casa, porque aquela casa é uma casa de morte. E nós trabalhamos com aquela moça, e ela se converteu, graças a Deus. Hoje ela é crente, aqui em Ferraz de Vasconcelos, mora lá, mas ela não conversou até isso, porque ela nunca mais manifestou um demônio, quando ela deixou que a casa dela fosse profanada. Meu irmão precisa ter uma mente livre. Aleluia! Não adianta nada a gente dizer que é um livro do Egito, mas pensar como o egípcio pensa. Viver como o egípcio pensa. Vive. Andar como o egípcio anda. Precisamos ter linguajar de povo de Deus. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas 7:15, que esse povo que se chama pelo meu nome, quem conhece? Me ajuda aí. Se esse povo que se chama pelo meu nome, se orar e buscar buscar minha face e conhecer seus maus caminhos, então eu direi e sararei a sua terra. Meu irmão, esse povo que se chama, eu não ouvi, esse povo que se chama, quem é o povo de Deus aí? Quem é que se chama pelo povo do Senhor? Para acreditar que Deus é Cristo. Amém? Amém, irmão? Você entende ou não? Eu estou perguntando, você entende ou não? Ele não falou, você crê? Quem é que Deus vai fazer acreditar no Senhor agora? Você é povo de Deus? Oh, aleluia! Diga, eu sou povo de Deus. Aliás, sabe uma coisa? Isaías capítulo 6. Quando Deus se revela para o profeta Isaías vem para a visão do Altíssimo e Deus anjos voando, ele fala assim, eles vão morrer agora. E o anjo, por que você vai morrer, Isaías? Ele fala, eu sou um homem de lábios profanos e habito no meio de um povo de profanos lábios. Isaías 6. Sabe o que Deus fez? Deus manda um anjo com uma brasa viva, uma tenada, uma espécie de clipe, né? Uma espécie de torqueiro que pega aquela brasa viva voltar, veio e queimou os lábios de Isaías. Aleluia! E fala assim, o teu pecado foi tirado. Interessante, o pecado foi tirado quando parou a língua daquele homem. Para comigo, eu preciso me livrar do pecado. Para comigo, assim, começa quando eu sarar bem assim. Profanos. Você não pode profanar. E nós muitas vezes profanamos a vida financeira da casa de Deus. Pastor, é possível, abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 1. Vamos ver, gente, profanamos a vida financeira da casa de Deus. Deixa eu marcar essa introdução, porque eu não vou voltar lá, tá? Malaquias, capítulo 1. Versículo 1 diante. Veja a palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Está ouvindo, você? Você de novo, o Senhor está dizendo para você. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que vos tenho amado? Não é o irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia amei a Jacó. E eu direi a Esaú, fala comigo, Deus não tem compromisso com os descendentes de Esaú. Você quer saber quem era Esaú?
Deixa marcado Malaquias e vamos lá para Hebreus. Deixa marcado em Malaquias, não vamos voltar. Hebreus capítulo 12. É no final. Mas eu vou fazer isso, é no final. Hebreus 12, 16. Vamos saber quem era Esaú. Repita comigo. E ninguém seja levado ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Epa, Esaú é o quê? Esaú é o quê? Esaú é o quê? E o que é que Deus fala lá em Malaquias? Para o sentimento que Deus tem em relação a Esaú? Mas você sabe, Malaquias, qual é o sentimento que Deus tinha em relação a Esaú? Oi? Malaquias 2:1. Deus fala, eu sei Esaú. Deus ama quem é povo de Deus. Mas quem tem a linguagem de Esaú, linguagem profana, Deus odeia. Não é o que eu estou dizendo. E o que fez Esaú ao profano? O que fez Esaú ao profano? Ele vendeu a primogenitura. Ele abriu algo importante que Deus deu para você. Deus te deu coisa importante? Epa, Deus te deu coisa importante? Oi? Vou contar até 3. Fale uma coisa importante que Deus te deu. 1, 2, 3. Quando você abre mão de coisas importantes, você é profano. Se você é profano, Deus não te ama. Pastor, eu sempre estou dizendo que Deus ama. Mas nós estamos lendo na Bíblia. Deus está dizendo que o profano ele odeia. Aquele que sabe que é santo e torna o mundo, Deus odeia. E não é pastor que está dizendo na Bíblia. Vamos lá, repita comigo. E odiei a Esaú, e fiz os seus mortos uma desolação. E dei a sua herança ao chacal de deserto. Irmão, às vezes, sabe, Esaú, quando ele comeu aquela comida, a comida não era ruim, não, era gostosa. Sim ou não? Sim. O momento de comer aquela sopa era delicioso. Ele estava com fome, a comida estava fresca. Quem você vai gostar de ver uma comida fresca? Já pegou uma galinhazinha cozida assim, sabe, com um arroz feito na hora? Você não quer outra coisa, na verdade? Um sopinho de caju, assim, talvez, ou se você quiser, bem geladinho, assim, na hora, ou uma Coca-Cola fresquinha, e depois quem um sorvete ou um açaí. Aliás, se você gosta de açaí, vá na lanchonete do Lemos. Merchandising. Meu querido, sabe uma coisa? As coisas podem parecer que não abrir agora, mas é essa bela no deserto. Repita comigo agora, vamos lá. Odiei a Esaú, fiz os modos dele na desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Não, o que está acontecendo no momento não importa. O que importa é o que vai acontecer depois da proclamação. Podemos escolher o que plantamos, mas não podemos escolher o que colhemos. Porque o que colhemos está diretamente ligado ao que plantamos. A Bíblia se traz em Hebreus 12, verso 15. Ainda que Esaú no seu coração desejou, mas não encontrou arrependimento para si. Hoje nós temos uma boa notícia aqui. A boa notícia é que a graça de Deus está manifestada nesse lugar. Então há perdão para nossas vidas, quem pode agradecer. Mas quando nós falamos da vida financeira, verso 4, ainda que irmão diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ele edificará e destruirei. Ele chamará o seu de piedade, o povo contra quem um Deus cairá para sempre. E os vossos olhos o verão direito. O Senhor é engrandecido ao Deus de Israel. O Filho honra
ao Pai, e o céu é o seu Senhor. Se eu sou Pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. Ora, sacerdote que é desprezado o meu nome. E vós dizeis, em que nós desprezamos o seu nome? Em que nós profanamos? Verso 7. Ofereceis sobre o meu altar um pão imundo, e dizeis, em que sabemos profanado? Nisso que dizeis, a vida do Senhor é desprezível. Porque, quando ofereceis animal certo para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis um corpo inteiro, isso não é mal? Ora, apresenta teu governador, porventura ele irá dar de ti, ou aceitarei a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que Ele seja misericordioso conosco. Isso veio nas vossas mãos. Aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, o que é que tem vindo da sua mão para Deus? Às vezes um dízimo que não é real. Às vezes um dízimo que não é verdadeiro. Não, meu dízimo tinha que ser 70, mas só vou dar 50, porque isso sabe. Mas ninguém pode negociar com Deus. Quem concorda? Às vezes o que tem sido da sua mão não é a melhor oferta. Às vezes eu poderia ter um desafio de 50, de 100 reais, mas você mais vai colocar 2 reais no envelope. Mas o pessoal não diz que eu não fui lá no velocidade. Chega um momento que ele diz, espera aqui para mim. Dá para me dizer que ama. Chega um momento como esse aqui, a gente não consegue entregar primícias. Mas vai deixar feliz. É o princípio. Amém? Amém? Você está cobrando dinheiro, não precisa de entrar nada. Eu estou tentando te ensinar a verdade. Quem está me ouvindo? Às vezes você está na sua casa. Irmãos, primícia. O primeiro de Deus. Amém? Amém? Os desafios vão acontecendo e você não consegue entrar. Às vezes até a pessoa está reclamar. Ah, o pastor viu pedir dinheiro, eu pedi dinheiro. Quando foi você na sua casa pedir dinheiro? A não ser a oferta da casa de Deus. Quando alguém manda eu ir lá, eu vou lá e trago. E usa aqui. Mas eu ir lá para pegar para mim, para comprar bala para minha mulher. A gente esquecemos aqui, ó. E aí começamos a profanar a vida financeira na casa de Deus, mas Deus nos engoliu dessa responsabilidade. E não é o caso da pessoa, eu quero prosperar, você. Eu quero avançar financeiramente, você. Mas não prosperidade, não é só o seu caso, né? Prosperidade, não é só a melhor casa. Prosperidade não é não. Se ela não está aqui, não prosperou, se ela é um ministério para Deus. Seu ministério é igual ao seu irmão. A gente seu ministério é igual a sua oferta, é mirrada, é generosidade. E nós vamos transformando na área financeira e fazer com que ele só quer sacerdote do Senhor ainda não glória a Deus. Ele não quer trabalhar com sacerdote, não está falando que quer, está falando que a gente conhece a verdade, mas não consegue viver por ela. De vez em quando no futebol aparece um cidadão como o Robinho, Neymar e outros. E você fica perguntando, mas por que esse rapaz, no meio de tantos, eles conseguem se destacar? Sabe por quê? Porque esses garotos, eles não estão falando da vida pessoal deles, não estão falando, estão sobre futebol. É que eles fogem da mediocridade. Todo mundo toca a bola para a direita, todo mundo toca a bola para a esquerda, todo mundo chuta para o gol. Mas aqueles camaradas, eles fazem diferença. Eles passam a pé em cima da bola, eles fazem uma friura, eles fazem calcanhar, eles dão um pastelzinho. Aquilo vai chamar a atenção, porque eles começam a fugir do problema simples. E começam a se destacar. Eu preciso, ainda uma música que a gente canta aqui na igreja, que fala, atrás do meu coração, né? Sim ou não? É uma música muito linda, não é? Atrás do meu coração, não é assim?
Mas, irmãos, às vezes eu fico, toda vez que canta ela, Deus na minha mente, eu fico pensando, eu gosto demais dessa música. Várias vezes foi eu que pedi para cantar, porque eu amo essa canção. Mas, ao mesmo tempo que eu canto ela, eu fico pensando que Deus já atraiu o meu coração. Quando eu penso na cruz, o meu coração é atraído. A minha conversão se deu quando eu tinha de 7 a 8 anos de idade, numa escolinha infantil. Um irmão lá, com o nome João, né? Não era João. O irmão pegou um violão e começou a cantar uma musiquinha lá, bem conhecida de muita gente aí, que é: eu tenho um amigo que me ama, que me ama, que me... Eu estava sentado no banquinho, meu pai fez um banquinho para nós, especial, porque tinha uma trava. Imagina, eu que me assustou meu irmão, tive que lançar a mesmo. Aí ia cortar o nome. Mas era meu filho no quintal, fechava assim, ó, tinha uma travinha. E aí tinha uma flanelinha no final. Boa ideia, né? É, gente. Meu pai tá vivo, né? Como é que foi o Caurão, o João Vitor, né? João Vitor não, Vitor Gabriel, né? Aí não foi. Só chama de João Vitor, Vitor Gabriel. Gabriel estava com o hoje, sabe? Estava em família? Quietinho lá. Deus existe. E aí ele começou a cantar essa música, irmão, mas eu comecei a cantar pensando aquilo que entrou no meu coração, ficava assim pensando. Ele me ama. Aquilo foi eu que comecei a chorar de uma tal maneira que eu só ficava mandando chamar minha mãe. Minha mãe sempre foi bem encrenqueira. Aí ela falou, aquela vez, mãe, ninguém bateu, mas eu te amo. Aquilo ali passou impressionante, eu não esqueci. E aí o irmão veio aí, meu filho da família, mas eu tinha assim, né? E aí ele disse, você quer aceitar Jesus? Eu quero! Me converti, nunca me afastei da evangelho até hoje. Eu tive milhões de motivos para sair fora, não sai. Ela precisa de muito de alegria de todos. Irmão, sabe? Aí eu fiquei ali, eu recebi o evangelho, eu falei, meu Deus, e pronto, aos 8 anos de idade eu comecei a pregar, e estou até hoje pregando o evangelho. Mas aí eu fico pensando, além disso, o que mais eu preciso fazer? Porque Deus atraiu meu coração. Agora eu preciso dar um jeito de atrair o coração de Deus para aqui. Amém? Amém. Eu fico imaginando que quando a gente canta que atrai o meu coração, Deus canta diretamente, atrai o meu coração. Que Deus atrai o nosso coração é fácil. Mas quantos de nós estamos conseguindo atrair o coração de Deus também? Ao contrário, quantas vezes nossas atitudes afastam o coração de Deus? E na área financeira, inclusive. Pedimos, Senhor, me abençoa financeiramente, mas às vezes o coração de Deus está afastado, porque a nossa oferta não é legítima, porque a nossa oferta não é verdadeira, porque a nossa oferta é mais ou menos como essa aqui de Ageu. Abra sua Bíblia no livro de Ageu. Pastor, tem Ageu na minha Bíblia? Tem. Penso que tem. Ageu, capítulo 1. Está bem colada não, tá? Ah, não. Alguém achou aí Ageu? Amém. Então pode ler. Ageu capítulo 1, verso 8. Dê a parte do verso 5.
Não vou me escandalizar, gente. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração. E eu estou falando, presta atenção nisso. Continua. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Aplicar o nosso coração aos nossos caminhos. Muitas vezes, irmãos, nós até falamos, se eu tivesse condição, eu mesmo fazia tudo. Isso é o desejo do coração. Então, pega o desejo do coração e faz dele um caminho para você fazer. Que não seja só palavras, que seja também atitude. Quem está entendendo? Continua aí, Rodaí. Semeai muito e recolhei pouco. Semeai muito e colher pouco. Por quê? Comei, mas não vos fartai. Come, mas a fome não passa. Bebei, mas não vos saciai. Bebe, mas a sede não acaba. Vestir, mas ninguém se aquece. Dia de frio, você está cheio de roupa, eu morri de frio. E o que recebe salário no saco furado. Quando tem dinheiro, parece que colocou o dinheiro no saco furado e foi embora. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Presta atenção. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira. Subir ao monte, trazer. Madeira. Vamos lá. Edificai a casa. Edificai a casa. E dela me agradarei. E eu serei glorificado, diz o Senhor. Continua. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por causa, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta. E cada um se volta, corre por sua nossa casa. Deixa eu ver. Por isso, retém o céu sobre o vosso orvalho e a terra detém o seu fruto. Olha o versículo de número 4, repita comigo, por favor. Porventura, é tempo para vós de habitar nas nossas casas, revocadas, enquanto a minha casa fica deserta. Deus tenha misericórdia de nós. Queremos muito, mas semeamos pouco. E nós, uma coisa, é bombear águas. Outra coisa é saber que a água vai chegar. Quando a gente abre nossa Bíblia, nós estamos andando 11, Deus diz assim: eu vou mandar chuva sobre a terra e você vai colher. Mas quando nós, irmãos, somos obrigados a providenciar a água da vida, aí o salário fica dobrado. Eu quero dizer para você uma coisa: atraia o coração de Deus. Atrai a chuva do Senhor sobre a sua vida financeira. Como, pastor? Então para de fazer a oferta animada, para de tentar negociar com Deus, para de fazer um modelo novo, para de profanar a vida financeira e começa a viver como quem tem. Como quem é, como quem já conquistou. A gente ficou com a pessoa, você está doente, porque eu não... eu estou muito triste, porque é isso, é aquilo, irmão. Olha para o Senhor. Ele é o dono do olho da carne. É nessa companhia que você anda. Quem é o teu companheiro? Fala, meu companheiro é o Senhor. O salmista Davi definiu esse companheiro assim, ó. Salmo 23, verso conhecido de todos. O Senhor é o meu e nada prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Aleluia. O meu cálice, opa, esse é o seu Senhor. O seu Senhor é aquele que supre, o seu Senhor é aquele que providencia, o seu Senhor é aquele que entrega, o seu Senhor é aquele que faz transportar. Mas está condicionado ao fato de que o Senhor, vocês só que nós vemos no início dessa palavra, em Deuteronômio 12, no versículo 11, que diz assim, ó, o Senhor escolherá um lugar e fará você habitar ali. Deuteronômio 12, então haverá um lugar e escolherá o Senhor nosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Esse lugar é a sua igreja.
Amém? Fala comigo assim, o Senhor escolheu um lugar. Para santificar o nome dele. Fala comigo, isso é esse lugar. Fala comigo, esse lugar é a igreja. Aleluia. E aí Deus fala assim, ali estarei tudo que eu vos ordeno. Para esse lugar você vai fazer as coisas que o Senhor ordenou. Para esse lugar você colocou, é nesse lugar que você tem que trazer. Um lugar que não é comparado, glória a Deus, glorifica o Senhor. Um lugar onde não pode haver profanação, um lugar onde tem haver verdade, um lugar onde se vive pelo princípio de Deus. Um lugar em que a gente que honra a Deus e honra a sua obra. Um lugar em que a gente entendeu que voltou a oferecer essa casa. E neste lugar nós devemos fazer o holocausto. Sabe o que é o holocausto aqui? O holocausto é essa adoração que você dá para o Senhor quando você canta. Nós cantamos hoje aqui, né? Oh Deus, me sonda, não é? Não é gostoso? É de louvor? Sim ou não? Não é gostoso adorar a Deus? É um holocausto. Aqui você faz um sacrifício, porque às vezes você não está vivendo ainda aquilo que você quer viver, mas um sacrifício, mesmo recebendo tudo que você quer, ainda assim você vem sacrificar diante de Deus. Aleluia! Nós não estamos aqui porque recebemos. Tem uma frase dos corintianos, outra coisa que ele fala. Tem gente que vive de título, mas eu vivo por de Corinthians. Tem gente que vive de bênção. Eu vivo porque eu relaciono com o reino. Tem gente que ora com ele que é ideia. Eu oro com ele que é ideia. Aleluia! Ele vai dar tudo no meu pé, eu vou orado. Ele vai dar tudo no meu pé, eu vou orado. Ainda que você vai colocar a cara do marido, o beijo, o estranho, tudo que você quer. Mas o maior de tudo é Deus, ele te deu vida. E filha, a sua glória, então se glorifique, e a sua glória. O dízimo é para fazer nesse lugar. Pastor, eu penso que a igreja não será o capitão, não. O seu dízimo tem que estar na sua casa. Amém? Assim como o seu salário você não entrega para mim, você entrega para a sua mulher, para o seu marido, para os seus filhos, assim também o que é de Deus na sua casa, na casa onde você congrega. Amém ou não? Amém ou não? Ah, mas eu vi na televisão que o apóstolo Paulo disse, o apóstolo Paulo resolve o problema dele. Você resolve o seu, a sua igreja. Amém? Amém? Mas os problemas de televisão, você não tem problema de televisão, mas a igreja não tem ainda. Porque quando tiver também vai estar melhor de todos. Eu creio nessas coisas. Espero que você também acredite nisso. O dízimo, a oferta, a oferta da vossa mão, às vezes sai com dízimo, mas quando chega uma hora do desafio como esse, ainda não percebe. Não pega o envelope, se pega e fica fazendo coleção em casa, esquece. Um dia eu estava pegando um envelope aqui para. Estava comprando essa bateria, tinha comprado essa bateria, era 10 cheques de 250 alguma coisa. E era assim, eu vou pagar uma pessoa, entregar um envelope. Uma pessoa pegou e foi na casa do outro crente, chegou na envelope na mão e jogou essa aqui. Olha aí que o pastor Zé sai bem. Glória a Deus, ele não ajudou a comprar a bateria. Não foi um profano que nos enriqueceu. Eu não chamava de Deus, glorifica a Deus. Porque eu não recebo bênção de profano. Aleluia! Amém? Amém? Se for para vir, vai vir por Deus. Nós estamos que nem Abraão aqui. Quando Abraão venceu os reis lá, os caras falaram, pega aí a riqueza. Ele falou, não,
Se eu pegar, vai ser para você que me enriqueceu. Se eu não pegar, foi Deus que me enriqueceu. Aleluia? Amém, irmão? Eu não vou sair por aí, eu não vou aproveitar para pegar o pedido doação, eu não vou pedir doação para a professora, eu vou pedir doação por quê? Porque quem vai nos prosperar é o mesmo que já está nos prosperando. Eu não vou entregar o Senhor do exército. Porque não sabe a vida de gente fiel que entrega a vida e que desafia na fé. Amém? Em toda a escolha dos votos que fizesse ao Senhor, igreja. Quando você aparece aqui, a oferta de sangue, a oferta da vida dele, não importa. São votos que devem ser feitos diante de Deus. Isso aqui, olha, é voto. Eu sei, o milagre vai acontecer na vida de quem colocou aqui. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Para que todos saibam que Deus honra quem honra Ele. Para que Deus saiba que Deus cuida quem cuida dele. Que Deus investe em quem investe na obra dele. Aleluia? E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Vós farei. Os profanos falaram o quê? Cai o sangue deles sobre a minha cabeça dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos. Isso é profano. Deus começa a pensar que a responsabilidade é minha. Coitado. Mas quem não é profano, quem investe, quem acredita, fala assim, ó. E vos alegrareis perante o Senhor vossos filhos, vossas filhas, o servo, a serva e o levita. Vamos ver aqui. Repita comigo. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Vem para o Senhor para você, seus filhos e suas filhas. Os seus discípulos e as suas discípulas. Você vai tomar a direção do altar aqui, o seu pastor, fala assim, vem cá, pastor Renato, sabe aqui. Você na direção dele também. Fala por ele assim. E o levita, que está dentro das nossas portas. Deus colocou pastor aqui na sua vida. São os levitas que estão na sua boca. É ele que ligará a sua casa. É dele que você fala mal quando está chateado com ele. É contra ele que você monta a maquininha de moer. Quando está tudo bem, é para ele também que você manda de vez em quando pegar o filme de bolo. Eu tenho um orgulho, tão interessante. A pessoa está na igreja, manda até depoimento. Pastor Luciano, você é um pai para mim. Ele sai da igreja e estuda o orgulho. Renato quer que ele tenha orgulho de mim. Mas eu não tenho. Você vai destruir. A senhora mulher, a senhora quer ter um orgulho também, eu já tenho. Também vai dar que destruir ela, irmão, quer prosperar? Quer ver sua nação feliz? Amém, irmão? Quer ver sua célula prosperando? Quer ver seu ministério ser segundo? Quer ver a vida ser abençoada? Só isso aqui, ó. O dízimo, a oferta alçada, os votos, os desafios. Porque quando a gente entrega em palavra desafio assim, a primeira coisa que ai Deus, eu não vou nem pegar, porque depois não vou ter condição nem de escravizada, precisa ser liberta também. Você vai ter condição, não esqueça, irmão, a campanha do outro dia tem muita palavra maravilhosa, muita ministração poderosa, muita coisa importante, eu não poderia falar de tudo, mas tem uma coisa que me chamou muita atenção, foi quando Deus nos manda no recado, falou, olha, o próspero já está aqui. Aleluia.
povo próspero já está aqui. Aleluia! O povo próspero já está aqui. Irmão, o povo próspero já está aqui. O povo próspero está sentado aí ouvindo essa palavra. O povo próspero está aqui nesse lugar, Deus tem colocado você nesse lugar. Para que nesse lugar você ensine, para que nesse lugar você entregue ao Pai da alçada, para que nesse lugar você ensine, para que nesse lugar você abre o coração e precisa para a casa de Deus. Pastor, já tem meses que eu me entrego dízimo, vamos para com isso. Entrego o teu dízimo com alegria. Na semana que vem, meu irmão, não sei como você recebe, já entrega. Liga. Vai na minha casa. Faz, entrega mesmo. Você tem que ver que está acontecendo coisas aqui na igreja, a gente está bem-vindo, no dia que ele chega, a gente já compra pizza, a gente já faz aquilo. E faz mais valer. Entrega com generosidade. Meu dízimo é 70, mas eu vou entregar um pouco mais. Junto com meu dízimo eu vou colocar uma oferta. Junto com meu dízimo eu vou colocar um voto. Eu vou desafiar. Eu vou além. Porque não é para negociar com Deus. É para que a palavra de Deus se cumpra em você. A Bíblia diz que Deus abre as janelas dos céus sobre quem dizima e quem oferta. E para concluir essa palavra, eu queria lembrar um texto da Bíblia que para muitos não fala de dinheiro, mas como a Bíblia diz que o dinheiro responde por tudo, o texto diz assim: a quem honra, honra. E quem recebe profeta na condição de profeta, receberá honra de profeta. Então receba essa palavra nessa noite, como uma palavra profética sobre a sua vida. Eu queria convidar você a se colocar de pé nesse momento. Por favor. Aleluia.